Semente que é verdade, semente que gera pão. Povo que guarda a semente, da vida é guardião. E quem guarda sempre tem ditado de tradição. Povo que guarda a semente, da vida é guardião. Quem semente guarda a semente tem. Tem gente, é gente do bem. Não ter semente é não ter mente. Guardião faz a vida presente. Semente que é verdade, semente que gera pão. Povo que guarda a semente, da vida é guardião. E quem guarda sempre tem ditado de tradição. Povo que guarda a semente, da vida é guardião. A terra fecunda, a vida floresce. Da flor a semente, nova geração. Nova safra então se estabelece, com respeito e cooperação. Semente que é verdade, semente que gera pão. Povo que guarda a semente, da vida é guardião. E quem guarda sempre tem ditado de tradição. Povo que guarda a semente, da vida é guardião. Oh, 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 ah, ah, ah. Povo que guarda a semente, da vida é guardião. Povo que guarda a semente, da vida é guardião. Da vida é guardião, da vida é guardião. Meu nome é Juliane, sou extensionista rural da EPAGRE na região de Rio do Sul. E com essa música e violão do seu Newton e muitas imagens e vídeos em todo o estado, damos início ao tema Sementes Crioulas. Estaremos com um grupo atento ao chat respondendo às perguntas, colega Felipe, extensionista rural na região de Tubarão, a colega Cirlei, extensionista social da região de Videira, a colega Flávia, extensionista social na região de São Miguel do Oeste, a colega Leonir, extensionista social na região de Rio do Sul, e o pesquisador Círio Parisotto, da Estação Experimental de Campos Novos. E na sequência, as palavras da coordenadora do programa Capital Humano Social, a colega Rose, e um vídeo gravado no Guardião de Sementes, Gerson de Frei Rogério. Nós da EPAGRE trabalhamos com os guardiões e guardiãs de semente. Realizamos muitos eventos durante o ano para que seja possível a troca de conhecimentos, de experiências e de semente propriamente ditas. Para vocês terem noção, em 2019 participaram de eventos voltados às sementes crioulas ou sementes tradicionais 5.000 pessoas. Para 2020 nós tínhamos N eventos planejados, mas em decorrência da pandemia pela Covid-19 foi impossível. Foi dessa forma que nós realizamos a semana voltada às sementes crioulas, né? Que foi dividido em 4 etapas, voltadas a saberes e conhecimentos ligados aos guardiões e guardiãs de semente. Nesse espaço universitário, o que eu vejo que é importante trazer como reflexão? Para que novos profissionais já incorporem aspectos além das sementes propriamente ditas. Nós da EPAGRE, ligadas ao programa Capital Humano e Social, temos o foco no ser humano, ou seja, no guardião, na guardiã de semente. Porque a semente sozinha, ela é uma semente. É o guardião
e a guardiã que lhe dá sentido. Então, a semente crioula, a semente tradicional, que hoje as gerações mais novas reconhecem e que as pessoas passam a se darem conta que, se não preservarem, não cuidarem, não armazenarem, vai acabar. Não vai ter continuidade esse processo de guarda de semente. Então, eu vejo que é muito interessante, nesse espaço de reflexão universitária, vocês considerarem também que são os guardiões e as guardiãs que dão sentido às sementes. São eles que ancestralmente vêm guardando. Quando nós falamos em sementes crioulas tradicionais, nós precisamos nos remeter aos povos ancestrais, aos povos indígenas, aos povos negros, aos povos brancos que aqui habitavam desde muito tempo e que se derem conta que estão diante de um banco genético. Então, falar em semente crioula é falar num banco genético que pode sim nos dar suporte para termos soberania alimentar. A mais simples das populações pode se manter tendo acesso à semente diversificada. Então, a semente crioula, ela é a semente, simbolicamente, da continuidade de nós como seres humanos, porque é ela que contém a diversidade que pode nos dar a condição de nos alimentarmos com qualidade e deixarmos essa herança para gerações futuras. Então, nesse sentido, que a minha contribuição, do ponto de vista socioantropológico, é considerar que sem os guardiões e sem as guardiãs de semente, sem as mulheres que têm a memória imemorial, familiar, do guardar, do cuidar, do plantar, nós não conseguimos levar adiante esse patrimônio genético. Então, a reflexão que eu deixo é que, mais do que falar apenas em semente, como aspecto biológico, é falarmos em guardiões e guardiãs de semente como aspecto sócio-humano-cultural, antropológico, que dá sentido às sementes e dá sentido à diversidade e a biodiversidade que compõe o que somos como Santa Catarina e como Brasil. É nesses guardiões e guardiãs de semente que nós colocamos a nossa reverência e referência como composição dessa biodiversidade que conseguimos ter hoje e que, se cuidarmos, teremos para gerações futuras. Há mais de 40 anos, este agricultor é um guardião de sementes. Gerson Mauro Fertig tornou-se conhecido pelo amor à terra, pelos cuidados no campo. Ele dedica-se ao resgate, à preservação e à multiplicação de sementes crioulas. Um trabalho fundamental para a biodiversidade e manutenção de espécies rústicas. Além de favorecer o meio ambiente, incentiva ainda o consumo saudável, a independência do agricultor, as tradições no meio rural. Bom, Gerson, então nós viemos à sua propriedade, obrigado por receber a gente. E eu começo lhe perguntando o seguinte: o que é um guardião de sementes? Acho que um guardião de sementes, na linguagem bem prática, é o cara que se preocupa, né, com o futuro da humanidade, com quem está vindo por aí, porque da maneira que está hoje, é um fim que não tem volta. Então nós temos uma preocupação de cuidar, de resgatar, de buscar onde tem, troca de sementes, festa de municípios, essas coisas, né? Na verdade é um resgate do que se perdeu, né? Porque os de cabelinho branco já foram e tá para os novos cuidar do trabalho de hoje, né? Sementes crioulas, antigas, resgate, história para contar. Nossos avós, bisavós trouxeram isso de algum país, imigrantes, com certeza isso veio de longe, né? Então a gente tem história para contar. Cada semente tem uma história. A partir de quem você pegou e
Seja quem for que te forneceu, de quem você conseguiu, você tem história para contar daquela pessoa, a origem dessa semente, de onde veio. Então isso é muito interessante. Ainda criança, Gerson apreciava os milhos coloridos do seu vizinho. Ali começava a missão e responsabilidade em cuidar das sementes crioulas. Até hoje lembra da primeira variedade guardada. Então comecei com 14, faz 40 anos que eu cuido dessa variedade. Cargill, 1958. Essa variedade aqui. Então foi a primeira que eu comecei. Mas de todas as sementes, hoje é em torno de 100 a 200, né? Contando tudo. Ervilha, girassol, tudo que você imaginar de sementes eu tenho. Muitas eu nem planto, só vou fazendo troca de municípios, guardando no banco de sementes, que eu tenho isso refrigerado na geladeira, já as mais velhas há 24 anos, né? Guardadas. Bom, Gerson, o papo tá bom, mas vamos então conhecer o galpão, o banco de sementes? Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando aonde então, Gerson, aqui? No galpão aí para nós ver a produção desse ano. Esse é o galpão aqui, você guarda sementes, é o teu banco de sementes aqui. Banco de sementes. Banco de sementes O que a gente está vendo aqui, Gerson? O que nós temos aqui? Variedades de milho, e esse ano eu plantei 10 variedades só, que não foi todas, e aqui variedades novas, milhos indígenas, que eu faz 4 anos, agora 4 anos que eu plantei, então aqui nós temos espiga, e aqui nós temos as sementes guardadas agora, né? Aqui a gente embala e guarda, que aguentam 2 anos de plantio. Se você refrigerar, aguenta 100, 200 anos, mas aqui da maneira que está, secado ao sol, folhas de eucalipto para não carunchar, você pode deixar 2 anos aqui que tem germinação de 100%. Gerson, e em 2019 tem novidades. É o primeiro ano que você está comercializando essas sementes? É isso aí, é a primeira vez que eu vou comercializar, né? Porque tantos anos de dedicação cuidando de sementes, eu acredito que com a venda o pessoal valoriza mais, né? E consegue fazer manutenção. Então a nossa preocupação é sempre dar sequência, né? Então, a primeira vez o interesse é para a gente poder se manter em casa também, ter uma renda extra. Então, a ideia é comercializar esse ano, né? O pessoal vem até aqui ou você vai até algum local comercializar essa sementes? A maioria é aqui na propriedade, né? Mas agora também tem um colega meu que faz esse trabalho de internet, então venda por internet, eu já vendi alguns quilos de semente, então a ideia é também fazer esse trabalho, né? O pessoal que vem de longe tem ideia de... A internet está aí para tudo isso, para facilitar esse trabalho, então a gente, além da divulgação, a gente faz a venda a partir da internet. Sementes de feijão, de arroz e principalmente de milho. Essas são as culturas que o agricultor Gerson trabalha aqui no município de Frei Rogério. São mais de 150 variedades. Tem sementes aqui de cultivares utilizados há mais de 40 anos atrás. Um guardião de sementes cuida muito mais do que desses alimentos. Cuida da história, das tradições, da origem de muitas famílias no campo aqui de Santa Catarina. Esse trabalho do resgate de sementes crioulas, um trabalho nessa magnitude que ele se tornou nesses últimos anos, ele tem sido realmente muito importante para nós epagrianos e para toda a comunidade, pelo fato de nós estarmos preocupados sim com a soberania alimentar. Uma luta pela autossuficiência de sabor e saber. É um resgate também de alimentação afetiva, que a semente crioula passa realmente a ser uma grande aliada. E nos espelhando no trabalho do nosso amigo Gerson de Frei Rogério, toda a nossa região realmente está entusiasmada com essa proposta. E muitos são os guardiões de sementes que estão surgindo a partir deste exemplo. Plantar, distribuir e proteger sementes é o que eles fazem. Os guardiões incentivam práticas agroecológicas que diminuem a dependência da agricultura em insumos vindos de fora da propriedade. O seu Diodato também é guardião de sementes em Frei Rogério. Com essas chegadas de novas sementes aí, foi ficando... Todo mundo foi no comércio comprar sementes, né? Então, e daí essa semente crioula foi ficando. Essa semente que vem de fora é boa para a produção de grãos, mas para comer o milho verde, para fazer a conserva, isso ali não tem aquele gosto bom de comer. Então, um tanto é essa preocupação nossa de guardar a semente, preservar, né? Sempre tem, né?
A gente tem os encontros municipais, a gente faz um encontro anual na nossa comunidade, no nosso município, e agora, mês passado, a gente teve mais um encontro em Videira. Semana que vem temos um em Curitibanos, e assim a gente vai trocando. Vamos fazendo troca de sementes, vai conhecendo o pessoal, universidade, entra junto, alunos, muita curiosidade, né? Nos municípios onde existe o trabalho, principalmente da extensionista social, essas trocas de sementes acontecem em reuniões e oficinas nas próprias comunidades rurais. Um trabalho que as extensionistas coordenam e que tem realmente uma aceitação muito positiva por parte das famílias de agricultores. Para ajudar na renda da propriedade, focada principalmente em gado de leite e apicultura, Gerson também faz o serviço de moagem de grãos e limpeza do arroz. O filho ajuda e segue os passos do pai, garantindo a sucessão familiar. A Epagre apoia os guardiões e guardiãs de sementes em todo o estado. Sabe que preservar os saberes e as tradições é valorizar as pessoas. Esse trabalho da Epagre é no resgate dessas sementes crioulas, tão esquecido no estado, e aqui no município a gente está resgatando com uma certa facilidade, até porque o Gerson e o Diodato fazem um trabalho fantástico. A Epagre, o que ela apoia nesse sentido? Convida eles para fazer divulgação nas oficinas que a gente faz no município, nos municípios vizinhos e na região. Então eles têm uma variedade muito grande de milho, de feijão e de arroz, principalmente, né? São as 3 variedades principais, e eles colaboram nessa troca de sementes com outros agricultores de outros municípios. Então isso para nós facilita muito. Nossa sorte ter esses guardiões, que se multipliquem, né? E esses 2 valem muitos. E você que ficou com interesse de saber um pouco mais, agora recentemente, nos meses de julho e agosto, foram realizados uma sequência de eventos com o título Sementes Crioulas, Guardiões, Conhecimentos e Inspirações. Um conjunto de palestras, vídeos, depoimentos, música. Iniciou-se com o tema Sementes Crioulas e suas dimensões. Na sequência, conservação, seleção, beneficiamento e armazenamento das sementes. O terceiro evento foi sobre tecnologia de produção de sementes crioulas, relação entre guardiões e o ensino. E por último, o quarto evento, sementes crioulas e direito dos agricultores, marco jurídico, políticas públicas e legislações locais. Vale a pena conferir, está tudo gravado, estaríamos passando o link pelo chat. E mês de outubro, mês de semente na terra, mês de milho, crioulo na terra, de feijões, de fava, de amendoim, arroz sequeiro, de plantas boas para o solo, como as mucuras, o feijão de porco, o trigo morisco, além de muito bom para o solo, também é bom para alimentação sem glúten. Esperamos que tenham gostado e fiquem agora com um poema escrito pela extensionista rural da Epagre Yara, na voz da guardiã de sementes, Luana. Toda semente é um pouco gente, nessa sina de se fazer mundo que sai do intenso e profundo. É preciso tocar o chão, é preciso crescer raiz, germinar história, passar de mão em mão, se fazer lembrança, se fazer pão. É preciso doar-se, entender a missão, lançar-se à terra e cobrir o chão. É ser muda, semente, rama ou brotação. E ver na criança encantamento e mudança. Toda pequena semente é grande na essência, no sonho, no propósito e na ação. É o aroma da flor, é a luta, o sabor, a riqueza de ter e a magia de partilhar. É o aconchego de deitar-se ao solo e deixar-se envolver, sentir a terra, a água, que seja chuva, suor ou lágrima, simplesmente sentir, pertencer. Olhar no olho e recordar. É seio, é sulco, é veia, é razão.
é arrastar consigo a missão de se fazer vida em qualquer chão.